Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de uma questão relevante para todos nós. Viver socialmente, viver compartilhando conhecimento, experiência, nível de satisfação pessoal é importante desde a primeira idade, desde a mais tenra idade, uma expressão que eu não ouvia há muito tempo, mas que parece caber aqui neste momento. Mas é também proporcionar situações semelhantes, absolutamente igualitárias para a formação da pessoa. E isto envolve inclusão. O que é inclusão? É muito, em várias dimensões. Por isso nós trazemos convidados a este espaço da TV Assembleia para falar sobre inclusão social. Inclusão social que inclui educacional, cultural e, obviamente, nesse termo, nessa expressão mais ampla, de sociabilização. Por isso trazemos ao Democracia os convidados que estarão mantendo esta interlocução com os nossos telespectadores. A mestra Daisy Bright, coordenadora do Include. O Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra no Hospital Mãe de Deus. E a Simone Bump, psicóloga do Conselho Regional de Psicologia Seccional do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, o que pensa sobre inclusão e a situação que vivemos hoje, nós convidamos a Daisy Bright. Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar desse tema que para mim é tão importante. Quando inicio o programa falando de qualidade de vida, falando da importância, né, de poder viver bem, né, e fazer o que gosta, né, eu saliento que poder falar desse tema, né, trabalhar na área, né, da pessoa com deficiência sempre foi para mim a minha meta de vida, né? Comecei aos 17 anos, já vou fazer 60, então veja bem que estou há muito tempo na área porque gosto, né? E que acho que sim, é importante que a gente faça tudo que a gente gosta e busque realmente fazer bem feito, né? E ter nesse trabalho uma total qualidade de vida, né? E assim como eu tenho isso como um princípio de vida, né? Eu acho que todas as pessoas, todos os seres humanos têm direito a essa qualidade de vida, né? E acho que o foco em inclusão, né, tem isso, né? Essa ideia de que nós temos que estar como meta, né, a inclusão de todas as pessoas com deficiência em todos os meios, né, educacional, laboral, de saúde, enfim, de lazer, né? Às vezes as pessoas esquecem também que as pessoas com deficiência também precisam de lazer, né? Precisam passear, precisam viajar, enfim, o direito, né? O direito de ir e vir, né? Como qualquer ser humano, e a qualidade em todos os sentidos, né, de vida. Poder saber que as pessoas têm que poder usufruir dos bens e serviços da sociedade. Nesse prisma, né, que eu saliento a questão da inclusão da pessoa com deficiência. Dr. Ricardo Nogueira. Dentro disso que a Daisy falou, eu estava relembrando uma campanha que o Hospital Mãe de Deus fez, que se chama Saber Viver, e trouxe dos Estados Unidos uma fotógrafa que tinha albinismo, ela era albina, e pelo albinismo ela tinha uma cegueira, e ela se tornou fotógrafa, imagina isso, né? E aí ela fazia fotos fantásticas, né, mais pela própria sensação dela, e ela sempre incentivando a questão de como viver, de qualidade de vida. E ela veio e contou a história dela para nós. Então ela contou que quando ela foi diagnosticada com albinismo, o médico, o pediatra, disse que ela não tinha chance de viver, que era uma criança que não ia viver muito tempo, e ela
a família dela, o pai dela principalmente, a mãe, não acreditaram naquilo e pegaram ela e botaram ela na escola, botaram ela na natação, a ter uma vida normal. E ela se tornou uma fotógrafa, casou, teve filhos, cuidou do pai até o final da vida dele. Então, um exemplo de vida. Lembro também a história do Forrest Gump, né? O Forrest Gump tinha várias deficiências mentais e físicas, então os médicos da época, logo que ele nasceu, botaram alguns aparelhos nele, lembra? Vocês lembram do filme do Forrest Gump? Lembra? E aí um dia ele sai correndo, rebenta aqueles aparelhos e vai, e ele tinha uma deficiência, mas quando ele se dedicava e focava em qualquer coisa que o fosse, ele conseguia se superar e vencer. Nós estamos agora no período das Olimpíadas. Então a gente ouve as histórias dos nossos medalhistas e a gente se emociona. Eu me emociono. Eu me emociono, chego quase às lágrimas assim, e até me emociono agora falando. A história dessas pessoas, né, as dificuldades. Né? Eu quero falar principalmente de um rapaz que é o Diego Hipólito. Né? Esse menino, já a terceira Olimpíada, nas outras Olimpíadas caiu, como ele mesmo disse, caiu de bunda, mas caiu de bunda mesmo, se deprimiu, foi no fundo do poço e reverteu. Me chama também a atenção desse menino que ganhou a medalha de ouro do salto a alturas. A questão do salto, para nós, nos dá uma questão sempre de vencer, né? Saltar as dificuldades, tem um simbolismo. Ultrapassar a barreira. Ultrapassar a barreira, né? É fantástica a história. A outra menina que já vinha ganho o ouro na outra Olimpíada, emocionadíssima, contando a história, que esse menino, a Maureen Marsh, esse menino foi na casa dela quando ele tinha 14 anos. E agora, aos 22 anos, ele é medalha de ouro. Ele foi festejar a medalha de ouro dela. E aí me chama a atenção também aquele menino de Singapura, que ganhou a medalha de ouro do Michael Phelps, quer dizer, o mito Michael Phelps. E esse menino que ganhou do Michael Phelps, hoje também tem, parece que 20 ou 22 anos também, e aos 14 ele fez uma selfie com o Michael Phelps. Então eu acho isso lindo, maravilhoso, entendeu? Esses meninos que dentro deles já definiram o que eles queriam. E os modelos que eles pegaram, né? Os dois. Então eu acho isso uma coisa assim fantástica de tu acreditar naquilo que tu quer fazer e fazer tudo aquilo que te dá prazer e que te diverte, né? Eu venho aqui sempre, Batista, porque quando eu estou aqui eu me sinto muito bem, muito feliz. E por isso que eu venho aqui, né? Senão eu não estaria aqui. Uma felicidade tão grande que passa ao telespectador. Tem o mesmo sentimento. Simone Bump. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar participando do programa, né, representando em nome do Conselho Regional de Psicologia e com um tema que é muito caro, né, a categoria da psicologia, profissionais da saúde, educação e a sociedade em geral. O Conselho Regional de Psicologia, desde do ano de 2015, ele vem integrando o COEPED, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Eu represento, então, o Conselho, né, ocupo essa cadeira dentro desse Conselho de Direitos, onde a gente tem a oportunidade, então, de debater uma série de questões relacionadas ao processo de inclusão, aos direitos da pessoa com deficiência. É um espaço riquíssimo, aberto, né, a toda a sociedade, a toda a população, para discutir desde a formulação de políticas, pensar como vem sendo a implementação das mesmas, receber também denúncias, né? Porque, infelizmente, embora a gente já tenha promulgado a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, aonde nos traz com uma riqueza de detalhes como a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto gestores, fazer a implementação da política, ainda vemos, né, um desrespeito à própria LBI, um desrespeito às pessoas, né, que necessitam de um olhar e uma atenção maior. Então, a questão da inclusão, ela perpassa, como a Daisy trouxe, assim, todos os ambientes sociais, né? A escola, todo o processo de escolarização, que é um grande debate que a gente deve continuar fazendo, né? Porque a gente precisa pensar desde a educação infantil até o nível superior. Antigamente, há 30, 40 anos atrás,
as pessoas com alguma necessidade especial, né, no sentido da educação, elas não conseguiam seguir nos seus estudos. E hoje a gente tem visto, né, pessoas com síndrome de Down ou com algum outro tipo de necessidade, né, com deficiência, conseguindo chegar ao nível superior e complementar a sua graduação e ir para o mercado de trabalho. Então a gente também precisa olhar para os aspectos e processos de inclusão dentro do mercado de trabalho, né? Hoje a gente consegue fazer isso, as empresas conseguem fazer isso porque tem uma lei que manda que aconteça, né? E mesmo assim a gente sabe que tem empresas que preferem pagar a multa ao Ministério do Trabalho, né? Enfim, a fiscalização do trabalho, do que contratar pessoas com deficiência. Então a gente tem uma série de lacunas ainda que precisam ser olhadas para dentro dessa política e com mais ênfase a partir então da Lei Brasileira de Inclusão. Então acho que é um debate bem rico, né, que a gente pode continuar tecendo agora ao longo do nosso encontro. Sabe por que esse programa não tem uma pauta formal, convencional, de perguntas e respostas? Porque os convidados trazem a pauta na sua manifestação. Poderia ser aquilo que foi enunciado na abertura, na apresentação do programa apenas. Como incluir no mercado de trabalho, como incluir no convívio dito normal. Mas é importante também, na terceira manifestação, e todas foram importantes, de acordo com o seu ângulo de observação e consideração, é importante que se traga também isso. A oportunidade do trabalho que só é gerada por determinação legal, isto é, por uma imposição, na ausência daquilo que seria o ideal a ser comentado e festejado, saudado, que seria o princípio da solidariedade, da fraternidade. Não existe isso. E a partir daí, a conversa se desenvolve entre os nossos convidados. Doutora Daice. Veja só, tu falas da questão da lei, né? Eu diria que só a lei não basta, ela tem que ser cumprida, né? Veja bem que nós temos essa lei de cotas, que é de 91, e fazem o quê? Talvez uns 4, talvez isso, 5 anos, que realmente ela começou a ser cumprida, né? Por quê? Porque começou a fiscalização. Enquanto não se tinha fiscalização, ela estava só no papel, né? Nós sabemos que isso é histórico no Brasil, né? Quer dizer, temos muitas leis qualificadas, né? Mas que no momento em que não há uma fiscalização, ela não acontece. Eu, na minha opinião, em relação a essa questão da cota, também não gostaria que ela precisasse existir, né? Que bom que essa inclusão se desse sem uma determinação legal, né? Mas ela se faz necessária, né? Se não fosse dessa maneira, se não tivesse a lei e ela não fosse realmente fiscalizada, muitos, né, dos nossos alunos, muitos das pessoas com deficiência não estariam trabalhando hoje, né? Então acho que é importante, mas também ela não está dando conta ainda, né? E eu acho que não só falando da inclusão do trabalho, mas a inclusão também escolar, completando aqui o que a Simone coloca, né, de que a gente não está no processo ideal, né? Na verdade, eu acho que a inclusão é um processo, e como processo ela vai ser sempre, né? Porque a gente está falando de pessoas, né, de seres humanos, né? Eu que comecei lá em 1975, passei por vários processos, numa época em que a gente não podia sair de dentro da escola, isso era proibido. Fazer atividade extraclasse, no cinema e no supermercado, jamais. Isso era considerado invasão, né? Nós íamos poluir o olhar do outro. Então veja bem quanto nós já caminhamos. Acho que a gente já avançou muito, né? Eu trabalhei em universidade, com formação de professores, e eu sempre dizia para os meus alunos, né? Vocês estão insatisfeitos, todos nós estamos, né? Mas se a gente for analisar a nossa caminhada, nós já avançamos muito, né? Mas não é o ideal, nós queremos mais, né? Só que a inclusão, ela não se dá por decreto, né? O decreto ajuda, né? Mas não garante. Por quê? Porque a inclusão, ela se dá de dentro para fora, né? É algo que tu vai nutrindo, vai trabalhando internamente, e isso depois vem para fora.
ela não se dá por decreto, como eu digo, porque não é uma imposição. Eu vou dizer agora, eu vou arrastar a sua cabeça e a partir desse momento eu vou colocar a inclusão lá dentro e a inclusão vai ser dada. Isso não existe, né? E por isso é tão difícil. É difícil na escola, é difícil no trabalho, é difícil na sociedade como um todo. Por quê? Porque nós não nascemos inclusivos, né? Nós nos tornamos inclusivos no processo. Esse é o maior dificultador, né? Única e exclusivamente mera uma questão humana. Somos humanos e por isso é tão difícil, né, esse processo. Não sei se contribui. Mas tem uma questão, né, que talvez seja importante a gente pensar, e eu concordo, né, com o teu ponto de vista, desse processo que é dinâmico e permanente, né, na sociedade, vai continuar, né, sempre. No entanto, se a gente também não tiver alguns dispositivos, né, que sejam da ordem de uma lei, por exemplo, ou outros tantos que a gente possa lançar mão, também talvez se inviabilize algumas ações. Com certeza. Né? Mas eu acho que a gente pode ter os dois lados. Sim, né? Como eu digo, sem a lei de cota, nós não estaríamos no processo que nós estamos hoje. Exato. Né? Então, com certeza, ela é muito importante. E principalmente a fiscalização, porque não basta só ter a lei, como eu falei, ela tem que ser fiscalizada. No momento em que começou, há 4, 5 anos atrás, olha como mudou, né? A questão da empregabilidade dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, com certeza, ela se faz necessária. Eu acho isso tudo importante, essa questão de lei e tal, mas sabe como é que é, né? Eu acho que às vezes não pode ficar esperando muito pela lei, pelo cumprimento da lei, tem que ter atitude, né? Então, eu lembro que eu era estudante, presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina da Federal lá de Pelotas, que antigamente era leiga, né? Nós conseguimos um milagre lá, naquela época a gente federalizou a Faculdade de Medicina. E eu fui ao Rio de Janeiro, para convidar para vir num seminário que nós fizemos, olha bem, Batista, nada menos do que Darcy Ribeiro, né, que não aceitou ir, que disse assim para mim, Ricardo, eu não posso ir a Pelotas. Por quê? Porque se eu pegar aquele aviãozinho que vai de Porto Alegre a Pelotas, eu só tenho um pulmão. Ele tinha perdido um pulmão, que ele teve câncer, né? Tu quer me matar, então não vou, mas eu te apoio e tal. E aí eu fui convidar mais 3 colegas, e um deles era o Mário Magalhães da Silveira. Mário Magalhães da Silveira era um sanitarista famoso, já bastante idoso na época, e aí eu fui na casa dele. Só que quando eu cheguei na casa dele, era um triplex na Praia do Flamengo, aonde ele morava, era um triplex, né? Um apartamento ali que ele e a mulher dele moravam, no outro apartamento era uma biblioteca e no terceiro, na cobertura, moravam 60 gatos. E ele me mostrando tudo lá. Aí daqui a pouco ele me apresenta a mulher dele. Eu não conhecia, eu não sabia. A mulher dele é a Anise da Silveira. Aí ela me apresentou, eu sou psiquiatra. Eu digo, muito prazer e tal. E tu não quer conhecer o meu trabalho? Eu digo, onde é que a senhora trabalha? Lá no Instituto Psiquiatra Dom Pedro II, lá no Engenho de Dentro. Eu tenho um trabalho lá chamado Museu do Inconsciente. Então eu quero lá ver se é o trabalho da senhora lá, como é que funciona isso. E lá vou eu, o que é a ignorância, né? A Anise da Silveira é a maior sumidade da psiquiatria até hoje. Aí ela me mostrou aquilo, o que eles faziam? Pegavam os pacientes e faziam com que eles demonstrassem as suas delírios através da arte, né? E desse trabalho da Anise da Silveira saíram grandes e famosíssimos pintores, que ela fez, porque foi uma ideia que ela teve, que é uma coisa pioneira, né? Então eu lembro assim, que eu acho que a gente faz essas coisas e não pode ficar esperando, né? Eu me lembro quando eu fui trabalhar em Santa Rosa, eu ia nos bairros de Santa Rosa, onde as pessoas eram acorrentadas. E viviam lá acorrentados, porque eram pacientes psiquiátricos, acorrentados. E para te convencer as pessoas que tinha que soltar, que tinha que levar no posto de saúde, né, no hospital para tratar aquilo. Mas isso não surpreende, porque foi há 30 anos atrás. No entanto, agora, hoje, ocorre a mesma coisa. Aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, temos pacientes que ainda estão acorrentados. E que então, na verdade, o que a gente tem que fazer é incluir os excluídos. E na área de saúde mental,
Infelizmente, isso ainda é muito comum. Então, nós temos que ter essa atitude. Mas ele usa a droga, se eu não acorrentar ele, ele sai e vai logo para usar a droga. Até ele pede para ser acorrentado. Leva tudo que tem dentro de casa. Leva tudo dentro de casa. Não, e leva tudo literalmente. Sim. Leva geladeira, fogão, isso aí, micro-ondas, isso aí é comum. Levo os mastros das portas, das janelas. Vocês acreditam nisso? É uma loucura. Então, essas pessoas, elas se excluem e como escravas da droga, se vão para essas cracolândias, que infelizmente está proliferando no Brasil por causa de uma política de saúde mental equivocada, uma política de saúde mental que botou na rua e marginalizou e aumentou o número de mortes desses pacientes, porque é uma política de saúde mental totalmente irresponsável. Então, essas coisas que a gente tem que se debelar, e até leis que em momentos lá atrás eram interessantes, que tinha que tirar os pacientes dos manicômios, e aí a Deise, que é lá mineira, a gente lembra o grande manicômio de Barbacena, né? Onde morreu Heleno de Freitas. Exatamente, Heleno de Freitas, que morreu de neurocífilo, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro, que jogou aos 39 anos. Que jogou no meu glorioso Botafogo. Nosso né? glorioso Botafogo. Nosso glorioso Botafogo. Mas, vem ver, e lá em Barbacena, até esse termo lá em Barbacena. Lá em Barbacena. Esse manicômio chegou a ter 10 mil pacientes. 10 mil pacientes. Esse manicômio que oferecia os cadáveres para as faculdades de medicina, de tanta e tanta morte que tinha lá dentro. E tinha um trem, chamado famoso trem de doido. O trem de doido era um trem que saía de Barbacena, ia passando por toda Minas Gerais e voltava de Barbacena, recolhendo os loucos. Só que entre esses loucos, o que ocorria? Muitas vezes um irmão que queria se desfazer dos seus outros irmãos para ficar com uma herança inteira, dizia que eles estavam loucos, botava no trem. As meninas que engravidavam. As meninas que engravidavam. Aí aquele homem que arrumou uma amante e quer se desfazer da mulher, dizia que a mulher estava louca, e mandava lá para Brasília. É aí que é o famoso trem de doido, né? Então são todas essas coisas que nós temos que avaliar. Só que hoje, acabou esses hospitais psiquiátricos, como era o São Pedro aqui, só que hoje, com a epidemia, na verdade não é epidemia, porque a epidemia tem início, meio e fim, mas a pandemia do crack, que é uma droga que não sai do mercado, né, porque nos outros países ela saiu, que se mantém no mercado, nós temos que rever essa nova lei chamada antimanicomial, que não tem leito, e os pacientes estão na rua e estão matando e se matando. Então nós temos que rever essas coisas que excluem as pessoas de um direito que elas têm, que é o direito à saúde. Convém lembrar que essa lei tem 25 anos. Tem que ser aplicada há revista. cerca de 4 anos, mas tem 25 anos de elaboração, de aprovação, né? E nós sabemos também que até a Constituição, segundo alguns, e os exemplos vêm dos Estados Unidos, dos primeiros presidentes, dos primeiros líderes, deveria ser analisada, discutida e elaborada, quem sabe, a cada 10 anos. Que na literatura tudo muda a cada 10 anos, a partir do gosto de quem lê. E até... Joaquim Nabuco, que foi uma das grandes inteligências desse país, se não a maior, já dizia que 10 anos são feitos para que as pessoas tenham capacidade de entender as outras, embora diferentes.